Sabia que o ordenamento lógico na ciência é mais do que necessário para o equilíbrio das conclusões? Nós temos vários momentos na trajetória da vida coletiva, não só no Brasil, mas no mundo todo, que existe uma certa descrença, até mesmo uma desqualificação daquilo que se propõe a ciência, colocando a mera opinião e o achismo das coisas possuindo a mesma relevância, ou até mesmo com muito mais relevância. Não que a ciência despreze esses simples achismos, muito pelo contrário, é através de um simples "eu acho" que a porta se abre para uma possível teoria científica. A ciência como um todo possui uma estrutura que não é infalível, que não é sempre benéfica, e ela sabe disso, mas é inegável que ela é inestimável para a humanidade. Através de métodos de pesquisa, passando por uma série de estudos e critérios, a ciência constrói toda uma estrutura na qual evita com que as coisas fiquem apenas no mero achismo, na mera e simples opinião. Essa organização da ciência é estudada na área da epistemologia, ou seja, a filosofia da ciência. Pode-se dizer que a epistemologia é uma espécie de lente que nos ajuda a enxergar melhor o mundo e a nós mesmos, através da reflexão crítica sobre o que sabemos e como sabemos. É uma espécie de busca constante pelo conhecimento válido, rigoroso e fundamentado, mas também aberta à revisão e ao questionamento. Nos desafia a ir além do senso comum e dos preconceitos, e a explorar as possibilidades e os limites do saber humano. Pensando nisso, acabei me esbarrando com um dos maiores pensadores do campo da epistemologia, o filósofo, matemático e físico francês que nasceu em 1854, chamado Henri Poincaré, autor do livro A Ciência e a Hipótese, publicado em 1902. A frase "a ciência é feita de fatos", assim como uma casa é feita de tijolos, mas um amontoado de fatos não é ciência, assim como um amontoado de tijolos não é uma casa. Bom, vejamos, a ciência é uma construção humana que busca compreender e explicar os fenômenos naturais e sociais, usando o método científico e a lógica. Os fatos são evidências empíricas que sustentam as teorias e as hipóteses científicas, mas não são suficientes por si só para produzir o conhecimento científico. Assim como uma casa precisa de um projeto, de um arquiteto, de um engenheiro e de um pedreiro para ser erguida, a ciência precisa de uma pergunta inicial, de um problema a ser resolvido, entre aspas, precisa ser debatida e, com isso, às vezes, percorrer longos caminhos. Mas de uma forma mais resumida possível, é necessário uma análise desapaixonada de qualquer tema, de tal forma que o pesquisador mantenha certa distância emocional do assunto abordado. Veja, um amontoado de fatos sem uma conexão lógica, sem uma interpretação teórica, sem uma análise crítica e sem uma comunicação adequada, não é ciência. Assim como um amontoado de tijolos, sem uma estrutura, sem uma função, sem uma estética e sem uma utilidade, não é uma casa. Bom, e agora que eu estou sabendo, é minha responsabilidade aplicar isso no universo em que habito. E aí, o que você pensa desse assunto? Fique à vontade para deixar aí nos comentários sua opinião educada. Com certeza ela soma demais
para todos nós. Eu sou Christian Durden, entusiasta do conhecimento e do aprender. Inscreva-se no canal Estou Sabendo e ative suas notificações. Não se esqueça também de deixar o seu like ou o seu dislike. De qualquer forma, é um gesto simples para você, mas é mega importante para o canal. Um mega abraço a todos e até mais.